Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é mais um vídeo da série Profissões do Mundo do Petróleo. E hoje nós vamos falar sobre eles, os técnicos em operação de lastro, profissionais essenciais para garantir a estabilidade das embarcações offshore. Bem, nessa nossa jornada breve, nós vamos falar um pouco sobre a formação e atividades que os técnicos em operação de lastro desempenham, também como eles se posicionam nas empresas de petróleo. Teremos os desafios da profissão e algumas oportunidades de um requisito para os técnicos em operação de lastro costuma ser a formação de nível médio técnico. São vários os cursos possíveis para essa formação. Em adição a essa formação básica de nível médio técnico, as empresas de petróleo costumam exigir ou fornecer um curso específico, que também é chamado de BCO, cuja carga horária é de 60 a 120 horas teóricas e práticas, a depender da escola. Mas é importante notar que haverá uma parte prática obrigatória de 3 embarques, totalizando no mínimo 40 dias embarcado, para que o profissional conclua a etapa de estágio do seu curso. Durante a sua formação específica, ou seja, durante esse curso adicional que os profissionais recebem, eles terão aulas, por exemplo, que envolvem a parte de estruturas e arranjo das diversas unidades flutuantes, estudam tipos de unidades flutuantes e suas aplicações, também estudam sobre a estabilidade básica, a parte da estática, da dinâmica, automação e eletricidade nos sistemas de lastro, também sobre bombas e tubulações. Então, é uma formação bem abrangente e bem específica, voltada a todos os conceitos de estabilidade de uma embarcação. Normalmente, esses profissionais, no período inicial, são acompanhados por um profissional mais experiente, devido à alta responsabilidade da ocupação que desempenham. Esse é o ambiente que um técnico em operação de lastro irá encontrar. Normalmente, eles trabalham embarcados, em embarcações desse tipo ou de outros, cuidando da sua estabilidade. Note que um famoso comercial disse que no mar os carros são como as lanchas e as motos como jet skis. Mas as unidades de operação offshore seriam comparadas a quê? É interessante essa pergunta, porque elas têm movimentos, alguns movimentos típicos que justificam a presença de um técnico em operação de lastro nelas. Os movimentos se dão em 6 graus de liberdade. Se você imaginar que no centro desse navio apresentado na figura existe uma origem e 3 eixos ortogonais, note que o navio poderia ter movimentos no sentido de cada um desses eixos, orientação positiva quanto negativa, e além disso poderia ter movimentos de torção ou giro no entorno de cada um desses eixos. Pois bem, um técnico de estabilidade ou técnico de operação de lastro irá ter basicamente que monitorar esses movimentos e fazer ajustes e compensações, utilizando de um sistema chamado de sistema de posicionamento dinâmico. A situação existe por conta da atuação das diversas forças da natureza, por exemplo, correntezas, vento e outras. Além disso, existem alguns esforços típicos da atuação dessas embarcações. Pense, por exemplo, em um navio que está recebendo petróleo de um conjunto de poços. Note que, se não houver nenhum sistema de compensação, a massa desse navio irá aumentar à medida que recebe a carga de petróleo oriunda dos poços e irá diminuir à medida que faz a operação de offloading, o alívio, quando seus tanques de armazenamento são esvaziados, mandando todo esse petróleo acumulado para uma outra embarcação ou para um duto. Uma sonda de perfuração do mesmo jeito, à medida que ela faz suas diversas operações, que desce a coluna, faz operações do poço, ela irá sofrer uma série de esforços. Pense que, devido a essas embarcações estarem apoiadas em um leito fluido, que é a própria água, essa variação de esforços costumará fazer com que a embarcação adquira um movimento. Então, compensações são feitas através de atuação no lastro. O lastro pode ser, por exemplo, a água ou algum outro líquido utilizado para equilibrar a embarcação e manter a sua estabilidade durante as manobras de carga e descarga. O técnico de operação de lastro é responsável por monitorar esses tanques de lastro e garantir que estejam usados da forma correta, eficiente e segura. Além disso, esse profissional também vai garantir que a embarcação esteja em conformidade com as normas e regulamentos de segurança marítima, incluindo o cumprimento de procedimentos de emergência em caso, por exemplo, de acontecer algum tipo de incidente, desvio ou acidente.
Esse profissional normalmente atua junto com muitos outros, ele não trabalha sozinho. Ele vai atuar bem perto dos membros da tripulação, dos engenheiros, dos técnicos em operação de petróleo e também dos inspetores. É importante que sempre que houver variações na carga do navio, principalmente essas operações de carga e descarga, esse técnico seja acionado e esteja ciente para garantir a segurança e estabilidade da embarcação e sua tripulação. Assim, vemos que ele é extremamente importante, principalmente nas situações de carga e descarga do navio. Esses profissionais são tipicamente empregados, então, nas unidades offshore, por exemplo, plataforma de produção e sondas de perfuração. Mas outras embarcações também demandam da presença desse profissional, que tem ampla gama de atuação no mundo do petróleo. Veja na figura a ilustração que retrata uma das embarcações onde esse técnico teria aplicação, nesse ambiente cheio de equipamentos onde ele irá trabalhar. Eles normalmente ficam em painéis de controle, onde monitoram todo o sistema, incluindo o sistema de posicionamento dinâmico das embarcações. O sistema de posicionamento dinâmico constitui de propulsores devidamente posicionados e que costumam atuar com base em sistemas de controle de posição, utilizando como referência pontos fixos no fundo do mar, também orientação via GPS e outras estratégias. A ideia desses sistemas de controle de posição ou de posicionamento dinâmico é fazer com que a embarcação fique parada. Nós, quando olhamos para a embarcação, temos a sensação que ela está parada, mas na realidade ela está executando aqueles movimentos que nós vimos algum tempo atrás. Então, a ideia desses sistemas de posicionamento dinâmico é minimizar esses movimentos para garantir que a unidade seja estacionária, ou seja, que os esforços transmitidos para as tubulações, por exemplo, que estão abaixo, sejam minimizados, não causando, a exemplo de falhas por fadiga, desconexões de emergência ou outras situações indesejáveis. Por isso, a atuação desses painéis nos centros de controle e monitoramento do sistema de posicionamento dinâmico da embarcação é essencial. A embarcação enfrenta muitos desafios. Profissionais que trabalham no mar podem enfrentar condições climáticas adversas a ter que aguardar o seu momento de embarque ou desembarque. Mas um ponto que é desafiador, mas ao mesmo tempo positivo, é que esses profissionais têm que lidar com muitos estrangeiros. Então, muitas vezes é requerida dos mesmos a habilidade de se comunicar em outros idiomas, o que também favorece um crescimento cultural dos mesmos. Em termos de regime de trabalho, é muito importante que quem deseja entrar nessa profissão lembre que o trabalho normalmente é desempenhado no regime de embarque e em turnos de revezamento. O que basicamente isso significa? Que o profissional terá que ficar, às vezes, 14 dias longe de casa, efetuando o seu trabalho, longe de casa e em uma embarcação. Por isso, antes de entrar nessa profissão, é necessário analisar a própria vida para ver se isso vai fazer bem para você ou não. Em termos do regime de turno, tem um detalhe. Quem trabalha de turno normalmente tem que perder noites, e o profissional que trabalha nessa área vai precisar então se disciplinar, cuidando bem da alimentação, bebendo bastante água e fazendo exercícios e outras práticas para compensar as noites perdidas. Mas é uma profissão onde a pessoa consegue desenvolver, e é requerido, boas habilidades interpessoais, principalmente a parte de comunicação. Como já dissemos, a pessoa tem que se comunicar com estrangeiros e precisa também usar bastante rádio na sua comunicação, se comunicar com outras embarcações, fazer reportes para a chefia. Então, a pessoa precisa exercitar essas habilidades de comunicação. Em termos de oportunidade de carreira, são várias. Muitas empresas do setor de petróleo contratam esses profissionais. Às vezes, as próprias empresas dão os cursos de qualificação necessários, outras vezes requerem que o profissional já esteja com o seu curso. Uma oportunidade bem interessante para contratação sem experiência, por exemplo, foi dada agora pela Petrobras, no processo seletivo público Petrobras 2023. No edital que saiu, foram mais de 70 vagas para a função operação de lastro, e que não requer o curso BCO. A pessoa precisa ter, basicamente, a formação técnica de nível médio e aceita pela empresa para essa função. Aqueles que se interessam podem analisar o edital e ver o que é requerido. São muitos conhecimentos de física, química, matemática, língua portuguesa, mas alguns requisitos que se tornam barreiras de entrada para outras empresas ou
dificultadores, como, por exemplo, língua inglesa, não foram cobrados. Logo, essa seria uma boa oportunidade para aqueles profissionais que desejam ingressar nessa área de técnico de operação de lastro. O setor de óleo e gás é um dos que mais gera oportunidades no mundo. Esse profissional acaba por se destacar nesse setor. Por isso, se você quer conhecer mais, explore mais sobre essa profissão e considere essa carreira nas suas futuras escolhas profissionais, levando em conta os pontos que falamos aqui, tanto as oportunidades como também os desafios. Então esse foi o nosso vídeo sobre técnico de operação de lastro. Nos próximos vídeos nós teremos outras profissões do mundo do petróleo. Inscreva-se no nosso canal, queremos ouvir você, então comente. Agradecemos por assistir e até o próximo vídeo.